Salmo de número 42. Assim diz a palavra: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, amado Pai, nós lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que o Senhor cative a nossa mente em Tua verdade. Nós acabamos de cantar, ó Deus, que a Tua verdade reina. E nós te pedimos, ó Deus, que a verdade do Senhor, que será exposta por meio da pregação do Evangelho, reine sobre todos nós. Reine sobre nós, ó Deus, dissipando as nossas dúvidas. Reine sobre nós, trazendo convicção da Tua verdade. Reine sobre nós, trazendo consolo da parte do Senhor. Reine sobre nós, trazendo salvação para o perdido e alento para aquele que está debaixo dos Teus cuidados. Ó Senhor Deus, eu te peço que o Teu Espírito Santo atue, ó Deus, em nosso coração, alimentando, Pai, a nossa alma por meio da Tua palavra. Ó Senhor Deus, que a glória de Cristo resplandeça por meio da pregação da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz, que possamos, ó Deus, contemplar a pessoa de Cristo, que possamos, ó Deus, compreender, entender e ver, ó Deus, a Tua verdade por meio da Tua palavra. Ó Senhor Deus, que eu diminua e que Tu cresça, ó Deus, em minha vida. Ó Deus, que possamos diminuir, que possamos ver a Tua glória no nosso meio, por meio da Tua palavra. Ó Deus, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual seria a maior perda da sua vida? Qual seria a maior perda da sua vida? O que de mais importante você tem na sua vida que você não conseguiria viver sem? Não era uma perda circunstancial, financeira ou de um ente querido, mas a perda de que o salmista aqui descreve e lamenta é a perda mais preciosa para um homem. O salmista perdeu a oportunidade de estar
na presença de Deus. Perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus. Quem está com a alma abatida? Quando a gente olha para o Salmo 42, nós percebemos que está aí na Bíblia de forma itálico, com letras em itálico, e essa expressão está também na Bíblia hebraica, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Corá. Só que quando nós olhamos, irmãos, para a história da composição desse salmo, nós percebemos que não necessariamente foi os filhos de Corá que escreveram esse salmo. Corá foi o homem que se rebelou contra a liderança da casa de Deus, mas os filhos dele, os filhos de Corá, não. Os filhos de Corá permaneceram liderando e servindo a casa de Deus, em especial também a música no tabernáculo e posteriormente no templo. E alguns estudiosos afirmam que foram os filhos de Corá que introduziram o primeiro salmo do livro 2. Como nós sabemos, os Salmos ele é composto por 5 livros. E o primeiro livro dos Salmos vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E o segundo livro dos Salmos está aqui, livro 2, que é o Salmo 42, que vai até o Salmo de número 72. Os estudiosos, portanto, afirmam que quem escreveu esse salmo, quem colocou ou melhor, a autoria desses salmos é de Davi. Os estudiosos, portanto, afirmam que os filhos de Corá pegaram o salmo de Davi e colocaram para começar o primeiro salmo do livro 2 do Saltério. Por que Davi? Primeiro porque todo o primeiro livro dos Salmos, do Salmo 1 até o Salmo 41, foi escrito por Davi. Obviamente, portanto, o Salmo 42 também tem a sua autoria. Segundo, por que Davi? Porque a linguagem do Salmo 42 expressa também uma linguagem semelhante à linguagem de Davi, quando escreve, por exemplo, o Salmo 63, que diz: a minha alma tem sede de ti. É a mesma linguagem. Por que Davi? Porque grandes homens de Deus e gigantes da fé também expressaram essa opinião. Por exemplo, João Calvino, reformador de Genebra, ele diz: Davi foi o escritor do Salmo 42. O pastor presbiteriano chamado Mayfield Henry, ele diz: não tem como ter dificuldade em entender que o Salmo foi escrito pelo rei Davi. Charles Spurgeon, pastor batista, ele disse que sentia o cheiro do filho de Jessé nas palavras do Salmo 42. Se os salmos, conforme disse João Calvino, é o espelho da alma, o Salmo 42 é o espelho da alma de um homem angustiado, que perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus. Portanto, o salmista escreve esse salmo apresentando a sua angústia, o seu lamento por não estar na presença de Deus, por perder a oportunidade de estar na presença de Deus. Em relação a Davi, os historiadores afirmam que certamente foi no momento em que o seu filho Absalão tentou usurpar o trono e Davi foi afastado de Jerusalém, afastado do santuário de Deus. E nesse momento ele perde a oportunidade de estar na casa de Deus. Ele se angustia porque perde a oportunidade de estar na presença de Deus. Particularmente, irmãos, no Antigo Testamento você tem a localidade onde o culto a Deus acontece. Em Jerusalém, você tem no Antigo Testamento a estrutura da adoração que foi posta na cidade de Jerusalém. O povo de Deus, quando ia adorar, ia na cidade de Jerusalém e adorava a Deus ali naquele lugar. Essa era a estrutura do Antigo Testamento. Essa era a ordenança de Deus. Mas o salmista perde essa oportunidade. Por tais circunstâncias, o salmista ele é afastado dessa cidade, afastado do seu povo, afastado do culto público, afastado do santuário de Deus. E a angústia, portanto, do salmista, o lamento do salmista é pela presença de Deus. Ele anela pela presença de Deus. E aqui, irmãos, é um ponto importante, porque o salmo é um salmo de lamento.
Não é um salmo de hino, não é um salmo de confiança, não é um salmo de realeza, mas é um salmo de lamento que está no saltério. Em outras palavras, por meio dessa verdade, ainda nesse contexto, nós compreendemos que nós também podemos louvar a Deus através de um lamento sincero e genuíno. Nem todos os momentos da nossa vida são momentos de vitória, mas há momentos também em que a angústia abate o nosso coração e nós lamentamos ao Senhor. Diferentemente de murmuração, o lamento também é louvor ao Senhor. E o salmista, portanto, lamenta, anelando a presença de Deus. Esse é o tema dessa mensagem, o anelo pela presença de Deus. Primeiro, o anelo pela presença de Deus é a saudade pela casa de Deus. O anelo pela presença de Deus é a saudade pela casa de Deus. Veja o que diz o texto, verso 1: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O salmo ele é composto por duas partes gerais. A primeira parte vai do verso 1 até o verso de número 5. O verso 5 é o refrão, fechando a primeira parte. E a segunda parte vai do verso 6 até o verso 11, que é também o fechamento da segunda parte. Alguns estudiosos até dizem que o Salmo 43 fazia parte do Salmo 42, porque o final do Salmo 43 é o mesmo fechamento, é o mesmo refrão apresentado no Salmo 42. E essas partes, elas apresentam o lamento, a dúvida e a esperança. O lamento, a dúvida e a esperança. E a primeira verdade aqui desse anseio pela presença de Deus é que o anseio pela presença de Deus, o anelo pela presença de Deus, é um anelo, é a saudade pela casa de Deus. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A primeira imagem apresentada aqui, irmãos, é a imagem de uma coça. E a coça é um animal que tem por característica a sua velocidade, ela corre, mas há um problema aqui, e o problema é que ela está correndo dos seus inimigos, tentando salvar a sua vida. Só que ela correu tanto, fugiu com tanta velocidade que ela se encontra agora abatida e com sede. Ela está com sede, mas em um local que não tem água. Um animal que necessita de água para matar a sua sede, mas não encontra água para saciar a sua sede. É como um animal sedento por água no deserto. E esse é o problema do salmista. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti a minha alma suspira. Ou seja, o salmista, ele fugiu dos seus inimigos, ele correu da presença dos seus inimigos, ele correu para salvar a sua pele, para salvar a sua vida. Ele fugiu por causa das circunstâncias, saiu de Jerusalém, saiu da multidão com seus irmãos, saiu do culto público, foi privado de estar na casa de Deus, fugiu, mas agora ele se encontra com sede da presença de Deus. Ele se encontra com sede da presença do Senhor. Ele se encontra com saudade da presença de Deus. E essa presença aqui, meu querido irmão, não é a presença individual que você tem da parte de Deus nos lugares que você está, mas a presença aqui apresentada é a presença de Deus no culto público. Porque veja, o salmista está orando, está longe da casa de Deus, mas está orando. Está longe da casa de Deus, está longe da multidão do povo redimido, mas está cantando por meio desse lamento ao Senhor.
ele tem o seu culto individual a Deus, ele tem o seu culto particular. Certamente os seus irmãos, familiares mais allegados que estavam com ele também faziam parte, talvez, desse culto familiar, desse culto doméstico. Mas ainda assim, isso não saciava a sede do salmista, porque a sede do salmista é saciada pela manifestação da presença de Deus na casa de Deus. Assim por ti, ó Deus, a minha alma suspira, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele pergunta: quando irei e me verei perante a face de Deus? E aí ele relembra da face que ele contempla de Deus, quando ele diz no verso 4: lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O anelo pela presença de Deus é um anelo que o salmista tem em estar na casa de Deus. É um anelo que o salmista tem em estar com a multidão reunida em louvor ao Senhor. É um anseio que o salmista tem de guiar o seu povo em procissão à casa de Deus. Entenda, quando o povo ia adorar o Senhor no culto público em Israel, eles saíam das suas tribos e iam à cidade de Jerusalém. E o salmista, ele tem sede de Deus nesse aspecto de cultuar a Deus, de contemplar a presença de Deus no culto público em multidão, juntamente com a igreja. Irmãos, se temos anseio pela presença de Deus, se nós anelamos pela presença de Deus, nós também devemos anelar pela casa de Deus, pela multidão, se encontrando, se reunindo para glorificar ao Senhor. No contexto de Israel, era eles saindo em procissão, indo a Jerusalém, mas nós trazendo isso para o nosso contexto, lembra de antes da quarentena, cada um saía dos seus bairros, Petrópolis, Coab, Rendeiras, Centro, e todos vinham para cá se reunir em multidão, em festa, glorificando ao Senhor. Meus irmãos, se nós de fato anelamos pela presença de Deus, nós também devemos anelar pela presença dos nossos irmãos, juntamente reunidos em santa assembleia, cultuando ao Senhor, em um culto público, conforme prescrito na palavra. Se anelamos pela presença de Deus, nós também devemos anelar pela multidão em festa, celebrando em ceia aquilo que Cristo realizou por nós. Ou seja, o anelo pela presença de Deus é a saudade que temos pela casa do Senhor. Eu sei que nós podemos cultuar a Deus em nossa casa de forma individual. Eu sei que nós podemos cultuar a Deus com a nossa família, mas nada disso substitui o culto público. Nada disso substitui a perfeita e presencial comunhão dos santos que foram convocados por Deus para adorar o Senhor na casa do Senhor, em gritos de alegria, conforme diz a palavra, louvor, multidão em festa. Multidão em festa. Não é a saudade da estrutura, não é saudade das quatro paredes, mas é saudade da multidão em festa. É saudade do ajuntamento solene. É saudade de celebrarmos a ceia do Senhor. Por que nós, irmãos, não celebramos a ceia do Senhor? Por que nós não fazemos o que muitos estão fazendo? Por que a igreja presbiteriana do Brasil e outras igrejas reformadas, nesse momento de privação, não celebram a ceia do Senhor? Porque não faz nenhum sentido, irmãos, celebrarmos comunhão presencial sem estarmos em comunhão presencial.
Não faz nenhum sentido celebrarmos o que significa a ceia, reunião solene e presencial do povo de Deus, se nós não estamos tendo essa reunião presencial e solene do povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, falando sobre a ceia do Senhor, ele diz, no capítulo 11, versículo 33 de 1 aos Coríntios, quando vocês se reúnem, o apóstolo Paulo explicando sobre a ceia, ele diz, é quando vocês se reúnem, é quando vocês saem de suas casas para estarem reunidos em assembleia solene, presencialmente, em multidão e festa, porque ceia aponta para celebração. Mas como nós podemos celebrar se nós estamos privados do culto público? Como nós podemos rir e celebrar como se nada tivesse acontecendo se estamos privados dos nossos irmãos? Esse é o lamento do salmista Davi. Ele diz, a minha alma tem sede do Deus vivo, porque eu me lembro dos momentos em que eu estava em multidão e festa na casa de Deus, cultuando ao Senhor, cantando louvores, em multidão, em festa. Essa era a saudade de Davi, e essa era a razão do lamento de Davi, do salmista. E no verso 2 ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. E ele lembro dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, como eu passava com a multidão do povo e os guiava para a casa de Deus. Há um sentimento de algumas pessoas que dizem o seguinte, nos nossos dias. Alguns pensam e falam o seguinte, longe da igreja, mas não longe de Deus. Alguns dizem, se afastaram da igreja, mas não se afastaram de Deus. O salmista revela o contrário. A sede da presença de Deus é a sede de estar reunido com a igreja de Deus. O anelo pela presença de Deus é um anelo de estar reunido com o povo de Deus. Como pode alguém amar a Deus e não amar a sua noiva? O anelo pela presença de Deus é um anelo, é a saudade pela casa de Deus. Oh, irmãos, como eu estou com saudade. Como eu me lembro, irmãos, da ceia aqui na igreja. Multidão em festa, glorificando o Senhor, exaltando o Deus eterno. E reunidos presencialmente, partilhávamos do pão e do vinho. E a gente cantava, o rei está voltando. E os oficiais subiam aqui. Pastor Erivaldo orando com fervor, a igreja levantando as mãos fervorosamente em multidão e festa. Meus irmãos, o anelo pela presença de Deus é a saudade por esse momento. Porque nada substitui o culto público que damos ao Senhor. Porque a saudade pela presença no culto público a Deus é a saudade também que temos da Sião celestial, da casa eterna na Nova Jerusalém. O culto ao Senhor é no meio do povo de Deus. O culto mundano é de qualquer forma, é de qualquer jeito. Fazendo o que quiserem fazer. O culto ao Senhor não, é no meio do povo de Deus, seguindo a estrutura que Ele nos deu em sua palavra.
Perceba que há uma estrutura particular em Jerusalém, mas quando a mulher samaritana vai falar com Jesus Cristo, falando de onde nós devemos cultuar, se é nesse monte em Samaria ou em Jerusalém, Jesus Cristo diz: vocês vão adorar quando vocês se reunirem em espírito e em verdade. Não é necessário, irmãos, irmos a Jerusalém para cultuarmos a Deus, mas é necessário estarmos reunidos, firmados na rocha que é Cristo, no dia do Senhor, com os elementos que Ele prescreveu em Sua palavra: oração, louvores, pregação da palavra e sacramentos. O nosso anseio pela presença de Deus e a saudade que temos da casa do Senhor. Segunda verdade, o anelo pela presença de Deus é o zelo pelo nome de Deus. O anelo pela presença de Deus é o zelo pelo nome de Deus. Veja o que diz o verso 3: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Agora o salmista apresenta o lamento profundo da sua alma. Alguns estudiosos até comparam isso com uma depressão, com uma angústia profunda, porque ele não se alimenta mais, ele não se alimenta, não alimenta mais o seu corpo, mas o alimento do salmista é as suas lágrimas, são as suas lágrimas. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, ou seja, constantemente os inimigos estão dizendo para Davi: o teu Deus onde está? Perceba que a angústia do salmista não é em relação a alguma privação da sua própria existência. A angústia do salmista não é em relação a alguma circunstância pessoal. A angústia do salmista não é porque simplesmente ele saiu do trono e alguém está usurpando o trono de Israel. A angústia do salmista é por causa do nome de Deus. Não é o nome dele, mas é o nome de Deus. O teu Deus onde está? E ele se angustia por isso, porque os inimigos estão no momento de sofrimento, de angústia, dizendo para Davi: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? E em meio, querido, a essa pandemia, muitos se levantam para dizer: onde está o Deus da igreja? Onde está Deus que não intervém na pandemia? Os inimigos se levantam dizendo para a igreja: onde está Deus? E alguns dizem: Deus não é soberano, porque se fosse soberano não permitiria isso. Outros dizem: Deus não é bom, porque se fosse bom não permitiria a aflição do seu povo. E continuamente os homens e o mundo se levantam dizendo: o teu Deus onde está? João Calvino, comentando exatamente esse verso 3, ele diz que Satanás está abanando as brasas que consomem o salmista com intensa tristeza. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? E a angústia do salmista não é por causa de uma circunstância, é porque estão zombando do nome de Deus, estão pervertendo o nome de Deus. E quando querem perverter o nome de Deus, tentam perverter quem Deus é, como Ele se revela. Da mesma forma, meu querido irmão, a nossa angústia não deve ser simplesmente por causa de um vírus. A nossa maior preocupação, a nossa principal aflição não deve ser por causa da economia do nosso país, ou por causa de uma circunstância que está percorrendo a nossa família por causa do isolamento social.
porque muito do povo de Deus apenas se preocupa com a sua própria vida, com a sua própria família, com o seu mantimento, com as suas vestes, com o seu trabalho, com o seu dinheiro, com a sua profissão. E a angústia de muitos tem sido essa. E isso revela o ídolo do coração de muitas pessoas. A família, um parente, o cônjuge, um filho, o trabalho, o dinheiro, um plano de saúde, enfim. Mas a angústia do salmista, irmãos, é porque o mundo está zombando do nome de Deus. Porque eles estão perguntando: o teu Deus onde está? Da mesma forma, a nossa preocupação não deve ser simplesmente por causa dessas coisas que nós vemos, mas primordialmente porque o mundo se levanta e pergunta: o teu Deus onde está? O teu Deus onde está? Essa pergunta também foi feita para Cristo na cruz do Calvário. Em Mateus capítulo 27, versículo 38, ao versículo 43, diz o texto: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Ou seja, eles zombaram de Cristo na cruz do Calvário, zombaram do nome de Deus. É o mesmo intento aqui dessa pergunta: o teu Deus onde está? Cristo, se de fato és filho de Deus, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo. E meu querido irmão, nós olhamos para os nossos dias e nós percebemos que essa pergunta é feita nesse tempo também. A nossa angústia deve ser em relação ao nome de Deus, ao zelo pelo nome de Deus. O anelo pela presença de Deus, meu querido, é um anelo pelo zelo do nome de Deus. O teu Deus onde está? Na outra estrofe, fazendo um paralelo ao verso 3, há essa mesma estrutura. Perceba que no verso 3 o salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Agora, olhe comigo o verso 8. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Enquanto dia e noite os inimigos se levantam para atentar contra o nome de Deus e tentar mudar quem de fato é Deus, o salmista apresenta no verso 8, fazendo esse paralelismo com o verso 3, dizendo: de dia, durante o dia, o Senhor me concede misericórdia, porque Ele é misericordioso. Durante a noite, o Senhor concede o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ou seja, Deus está comigo, embora a pandemia está aí acontecendo, embora estejamos passando por privações, embora o mundo se levante perguntando: o teu Deus onde está? Nós temos a convicção, irmãos, que o nosso Deus está conosco. Ele é misericordioso. De dia Ele revela a sua misericórdia para conosco, durante a noite o seu canto está conosco. Nós temos orado ao Senhor, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Ele é soberano e Ele está conosco. Os inimigos lançam a dúvida de dia e de noite, mas a palavra de Deus nos alimenta de dia e de noite. Os inimigos tentam dizer: Deus não é soberano de dia e de noite, mas de dia e de noite Deus apresenta a sua soberania sustentando o seu povo. Deus apresenta a sua misericórdia sustentando o seu povo. E onde está o teu Deus?
O nosso Deus está tratando o seu povo. Oh, meu querido irmão, perceba que o salmista diz no versículo 8: de dia me concede a misericórdia. O tratamento de Deus é tratando o coração do seu povo para receber misericórdia do Senhor. À noite comigo está o seu cântico. O tratamento de Deus é encantarmos a palavra do Senhor. Uma oração ao Deus da minha vida. O tratamento de Deus é nos levar a uma vida de oração. Eu não sei você, mas o sofrimento é Deus chocalhando cada um de nós, dizendo: você necessita de mim, venha falar comigo. Deus parou o mundo, mas também parou você para você estar orando e falando com Ele. Deus parou e nos privou do culto público para que a gente possa analisar as canções que nós estamos cantando, as mensagens que nós estamos pregando, os louvores que nós estamos entoando de uma forma geral, a igreja evangélica brasileira de uma forma geral, para compreendermos que devemos cantar não o meu cântico, mas o cântico do Senhor. À noite comigo está o seu cântico. Não é um cântico feito pelo homem, mas ele está cantando, irmãos, a revelação. Ele está cantando a palavra. Porque Deus nos privou do culto público para também, irmãos, pensarmos nessas coisas, em sermos fiéis a Ele no culto público. Qual é o nosso canto ao Senhor? Como tem sido, irmãos, a nossa vida diante de Deus? Ele tem tratado o nosso coração. Esses dias eu estava ouvindo algumas canções, mas eu fui ouvir um salmo cantado. E como, irmãos, é diferente ouvirmos uma canção que é a canção do Senhor. Um salmo cantado. Me aproximou mais do céu. Me aproximou mais daquele que é eterno. Porque quando cantamos a palavra, nós estamos, irmãos, cantando aquilo que é eterno. Onde está o teu Deus? Onde está o nosso Deus? O nosso Deus está tratando conosco por meio do sofrimento, para que possamos orar, para que possamos receber da sua misericórdia e para que os nossos lábios cantem o seu cântico. Terceira e última verdade: o anelo pela presença de Deus é a esperança firmada na misericórdia de Deus. É a esperança firmada na misericórdia de Deus. Veja como termina a primeira estrofe. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O verso 6, irmãos, é uma repetição daquilo que o salmista já apresentou na primeira estrofe. O verso 7 também é o seu lamento, a sede da sua alma, a dúvida. E a gente olha para o texto e mais uma vez a esperança apresenta a misericórdia do Senhor. Ele lança novamente a dúvida e novamente ele lança a sua esperança. Porque no verso 10 e no verso 11 veja o que diz o texto: esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Perceba a esperança novamente, agora sendo apresentada. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Meus irmãos, alguns estudiosos chamam esse refrão do Salmo 42 de uma tríade conversa, um diálogo.
Perceba que, primeiramente, o salmista tem um diálogo consigo mesmo. O salmista tem uma conversa consigo mesmo. Ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Ele tem uma conversa com Deus: a minha alma tem sede do Senhor. Segundo, ele tem um diálogo com os seus inimigos. Porque os inimigos se levantam perante ele e dizem: o teu Deus onde está? Ele tem um diálogo com Deus, ele tem um diálogo com seus inimigos, mas agora ele tem um diálogo consigo mesmo. E é uma conversa tríade, porque perceba, nesse refrão ele fala com Deus, e ele fala com a sua alma. Ou seja, é a alma, o salmista e Deus. E veja o que diz. Ele está pregando para a sua alma: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. O anelo pela presença de Deus é a esperança firmada na misericórdia de Deus. Espera em Deus. Por que espera em Deus? Porque Ele vai apresentar o seu auxílio, a sua misericórdia. Espera em Deus. O primeiro texto da liturgia no culto de hoje foi esperar em Deus. Termos esperança em Deus. Nós temos dificuldades em esperar em Deus. Nós queremos dar os nossos jeitos. Nós queremos burlar o tempo que Deus está nos dando. Nós queremos sair do tempo de tratamento e entrarmos logo no tempo da glória, da vitória. Mas nós precisamos nos submeter ao tempo do lamento, ao tempo do tratamento, porque lamento é louvor a Deus. As nossas canções, irmãos, de uma forma geral, são canções, né, de entusiasmo, né? São canções que falam da glória, da vitória, mas são poucas as canções que nós entoamos a Deus que falam do nosso lamento. E veja, o lamento fazia parte do inário do povo de Israel. Lamento também é louvor. Ele espera em Deus, ele quer ser tratado por Deus, ele não está burlando a privação que Deus está dando para ele, pelo contrário, ele está esperando em Deus. E perceba, meu querido irmão, que essa esperança não consiste no desejo da sua alma. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? O salmista está conversando com a alma, dizendo: eu não vou te abraçar, eu não vou massagear o ego da alma, eu não vou satisfazer a minha alma, pelo contrário, eu vou abraçar a Deus, eu vou satisfazer a Deus, eu vou submeter à vontade de Deus, eu vou esperar em Deus. Diante, irmãos, das pressões, das privações, muitas vezes nós somos pressionados pelo mundo a satisfazer a nossa alma, a andarmos pelo caminho da nossa alma, a colocarmos o nosso coração, a nossa alma no lugar de Deus. E para muitos, o coração tem sido o seu próprio ídolo, o seu próprio Deus. Mas o salmista aqui está nos ensinando: não abrace a sua alma, não massageie a sua alma, pelo contrário, pregue para a sua alma e diga para a sua alma: se submeta à vontade de Deus, espere em Deus, espere pelo auxílio de Deus, não queira burlar o juízo de Deus, não queira dar um jeitinho naquilo que Deus está fazendo, pelo contrário, se submeta, espere pelo auxílio, pela intervenção e pela misericórdia de Deus, porque estás abatida, está doendo, a alma está doendo, o nosso coração está em lamento, nós estamos passando por tribulações, por privações, está difícil, mas nós necessitamos esperar pelo Senhor. Você deseja a presença de Deus, meu querido? Então espere em Deus. Esperança
é esperar confiantemente no Senhor. Eu me lembro das palavras do profeta Jeremias, que também passou por um momento de privação. Foi levado cativo, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, o povo não podia cultuar ao Senhor. E o profeta Jeremias também expressou o seu lamento, que é um dos livros da nossa Bíblia, da Bíblia Sagrada, que é Lamentações de Jeremias. E no capítulo 3, do verso 1 até o verso 20, o salmista lembra da sua aflição, da sua privação. Mas no verso 21, de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o profeta diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que é que traz esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Contudo, o Senhor durante o dia concede a sua misericórdia. Ele é misericordioso. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Portanto, não abrace a sua alma. Não massageie o ego da sua alma. Mas abrace a Deus. Confie no Senhor. E espere em Deus. Meu querido irmão, você anela pela presença de Deus. O anelo pela presença de Deus é a saudade pela casa de Deus. O anelo pela presença de Deus é o zelo pelo nome de Deus, por quem Ele é. E o anelo pela presença de Deus é a esperança firmada na misericórdia do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Coloque diante de Deus o seu coração, a sua alma. Qual tem sido a tua angústia, o teu lamento? É por causa de alguma circunstância? É por causa de algum problema circunstancial? A angústia do salmista foi porque ele perdeu a oportunidade de estar na presença de Deus no culto público. O anseio do salmista era de estar em multidão, em festa, na casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor.